tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a página de abertura, livro Palavra de Vida Eterna, lição 61, Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. E por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Graças a Deus. E assim como Jesus nos ensinou o perdão das ofensas, perdoar cada vez que a ofensa for feita, porque todos nós necessitamos do perdão, porque todos nós trazemos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, e o Pai sempre nos ajuda para que nós nos libertemos de velhos conceitos que ainda trazemos, de pontos de vista equivocados. Então que nós façamos a nossa parte, que sejamos verdadeiros cristãos, olhando os nossos irmãos de caminhada e compreendendo cada um na posição em que se encontra. E assim, agradecidos por tudo, Senhor Jesus, te pedimos que seja em teu nome que nós estejamos sempre ligados a ti na realização de qualquer tarefa, que o nosso pequenino amor mesclado com o teu grande amor nos induza para o bem. Mas envolve a nossa Raquel, que nos trará o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje, que ela possa ser envolvida no teu amor, sendo inspirada e intuída para nos trazer a explanação do teu Evangelho. Abençoa também a nossa Francisca, que nos trará a leitura e o comentário do Fonte Viva, que ela também possa ser envolvida no vosso amor, intuída e inspirada para explanar o comentário do Fonte Viva. E abençoa todos nós, para que a compreensão se faça hoje, agora e sempre. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece,
possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje de estudos e passes. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre se será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Esse é o item 28 do capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos. Nesse ponto do capítulo 5, a gente já passou por quem são os aflitos, o que é a aflição, quais são as causas das aflições atuais, passadas, aflições voluntárias, involuntárias, bem e mal sofrer, verdadeira desgraça. A gente já passou por um monte de coisa, né? Porque Kardec tinha o objetivo de trazer uma base para que a gente pudesse responder as perguntas mais difíceis. E aí, ele traz esse questionamento de se seria lícito alguém praticar a eutanásia, né? Que é abreviar a vida de uma pessoa que esteja doente terminal ou que nós acreditamos que esteja doente terminal. E mesmo depois de todas as explicações dos espíritos sobre o que são as bem-aventuranças dos aflitos, a gente ainda tem esses questionamentos porque nós vemos algumas coisas como além do limite. Além do limite do sofrimento, além do limite da misericórdia de Deus, além do limite do que não, Deus não faria isso. Deus é bom e justo, Ele não pode ser bom e justo e fazer uma coisa dessa. Mas a gente esquece que a nossa moral, a nossa régua moral, é muito inferior à régua moral de Deus. E o que existe limite para a maldade é dos nossos atos. A gente não sabe por que aquela pessoa está doente, a gente não sabe por que ela está doente naquele grau, a gente não sabe por que é aquele sofrimento dela, mas Deus sabe. O espírito dela sabe. Existem pessoas doentes terminais que não sentem dor alguma, que têm dores controladas com remédios e que vivem em cuidados paliativos por muitos anos, muito bem, obrigada. Tem pessoas doentes terminais que sofrem fisicamente, sofrem emocionalmente. Tem pessoas que não têm uma doença terminal, mas também têm uma doença que não tem cura. Meu pai, por exemplo, ele tem Parkinson, não é uma doença terminal, ele não vai morrer por causa do Parkinson, mas ele não tem cura, tem administração. Alzheimer, não tem cura, mas a pessoa não morre em decorrência da doença. E talvez algumas pessoas acreditem que isso é uma justificativa, que aquele sofrimento daquela pessoa é uma justificativa para encurtar a sua vida. A gente tem em outros países casos em que pessoas foram autorizadas pela justiça, tem pessoas que têm a pior dor do mundo, né, a doença da pior dor do mundo, e que ela não consegue neutralizar nem com muita morfina, e pessoas que estão numa depressão muito grande e que decidem desencarnar mais cedo. Eu, particularmente, não tenho como julgar uma pessoa que tem essa decisão. Eu, Raquel, não posso julgar ela. O que eu posso fazer são as minhas atitudes. Mas por que eu, Raquel, como espírita, não entendo que seja correto encerrar a vida de uma pessoa antes da hora? Porque a única pessoa que sabe essa hora é Deus. Porque nós, como espíritas, sabemos que existe a eternidade do espírito.
e que a morte do corpo não encerra com as dores do espírito. A morte do corpo encerra com as dores do corpo. Mas, como nós sabemos, as doenças do corpo começam no espírito. Eu até aqui quero trazer um trecho de um livro Plantão de Respostas, psicografado, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. O que são essas causas profundas? A culpa, a raiva, o desgosto, a falta de resiliência, a tristeza, entre outras questões, que são inúmeras e eu não consigo nem imaginar quais são as complexidades do espírito. Essas são as emoções e sentimentos que a gente consegue nomear com o nosso vocabulário, mas eu tenho certeza que no plano espiritual, ainda que na faixa que nós estamos, que não é do plano espiritual de espíritos perfeitos, eles já têm outro vocabulário, outras palavras para definir sentimentos e emoções que a gente não tem. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Isso é um trecho do livro Plantão de Respostas. Eu não conhecia, eu achei fazendo esse estudo. Se alguém tiver interesse, acredito que deva ter umas mensagens bem interessantes de Emmanuel trazida pelo Chico Xavier. Mas, voltando aqui para a mensagem, é o que ele fala: a fuga com a morte material, ela traz uma fuga da matéria. A gente deixa de sofrer no planeta Terra e passa a sofrer no plano espiritual. Porque a gente não sabe quais são as razões das nossas enfermidades. A gente não sabe quais são os motivos. E, sinceramente, isso é irrelevante. O motivo pelo qual é papo, como a gente fala, é papo de guia, como a tia Alba falava. É papo de guia. De você, com o seu guia e com a galera que fez o seu planejamento reencarnatório com você. E isso também você só vai descobrir depois que você desencarnar e quando você estiver preparado para saber. Então as razões, elas são irrelevantes. Mas o objetivo é o mais importante, que é a depuração do nosso espírito. Que é a gente se libertar de alguma questão que nos prende. Nos prende ao passado, nos prende a inimigos, a espíritos que estão ainda endurecidos, que nós fizemos mal e que eles fizeram mal a gente vive nessa troca de farpas, talvez por milênios. E o importante desse processo de depuração é isso. Mas existe um momento de virada de chave do espírito, da libertação dele, que só mentor espiritual, galera do planejamento reencarnatório, Deus e Jesus e o íntimo do meu espírito, ou do seu, ou da pessoa que está doente, sabem qual é. Só. Não tem como eu, vendo uma pessoa acamada ou com uma doença qualquer que não tenha cura, saber qual é esse momento de virada de chave desse espírito. E quem sou eu para ter o direito de interromper esse processo que é avalizado por Jesus Cristo? Porque não é por mim, não sou eu que assino a encarnação do amiguinho. Eu, no máximo, falo assim, vou acompanhar ele, tá? Vou ajudar. Aí chego aqui e atrapalho mais do que ajudo. Quantas pessoas a gente vê passar na casa do caminho com questões sérias, físicas e emocionais, que se sentem desacreditadas, que muito possivelmente para uma gotinha d'água não se recorreriam ao suicídio ou uma eutanásia.
e que são acolhidas com o amor que devem ser acolhidas e que nesse amor elas conseguem encontrar alívio. Óbvio, né? Nós não curamos ninguém, nem no espírito, nem na carne. Quem cura é Deus. As medicinas ajudam ali, né? Tanto que tem pessoas com o mesmo tipo de câncer, por exemplo, algumas se curam, outras não. Algumas não se curam, mas vivem anos. Eu tenho um tio que tem câncer de próstata, fez o tratamento, falaram que ele não ia durar 2 anos, tá aí há mais de 10 anos, muito bem, obrigada. Tomando o remedinho dele, vivendo a vida dele, fazendo as caminhadinhas dele. Tem algumas dores, tem coisas que ele tem que fazer para administrar, tem que fazer exames sempre, mas está lutando. E quem sou eu para falar assim, ah não, vamos abreviar a vida dele, porque ele não vai viver muito. Não faz sentido, porque aquela encarnação não foi avalizada por mim. Aí, e no meu estudo eu também encontrei um trecho do Mundo Maior que eu quero trazer para vocês, que André Luiz está acompanhando um grupo, né, de espíritos, trabalhadores do Cristo, e eles vão iniciar uma visita a uma casa de uma mãezinha que tem um filho acamado, doente. Então eu iluminei alguns trechos que são principais para a gente tentar entender, porque senão eu não vou ler o capítulo inteiro, porque assim fica para sempre. Temos aqui, disse-me um instrutor, indefeso companheiro que de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha com passes reconfortantes, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho. E ela, encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha estar pereclitando. Prendem-se mutualmente por grilhões de graves compromissos. Então, temos uma mãe e um filho que se conhecem de outras encarnações. Esse filho acamado, ele vai descrever aqui a situação do filho, e a mãe muito ligada a ele pelo sofrimento. O menino é paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana, psiquicamente. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se dos desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Então, ele tinha um poder na mão, ele tinha a capacidade de mandar em algumas pessoas e ordenou a morte de outras em um momento ali político sensível para o local onde ele vivia. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, porque ele ficou um bom tempo no umbral, né? O desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate, conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Aí, André Luiz percebe que o espírito dele tem ali semelhança com um ser humano, né? Não é um espírito totalmente... tem uma deformidade no perispírito, mas é semelhante a um ser humano. E o mentor explica, sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, mas todo mal e todo bem praticado na vida impõe modificações ao nosso quadro representativo. Aí ele questiona sobre os espíritos desencarnados que estão em volta desse rapaz. São 2 espíritos. Porque depois de muito tempo, ele se arrependendo, com um processo de culpa, esses vários espíritos que ele tinha como inimigos foram perdoando ele e sobraram só 2.
Aí ele explica aqui: os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. Então, por isso aquele perispírito tão deformado e aquele espírito, aquele corpo, nessas condições tão delicadas e tão limitadas, né, dependentes. E aí permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força de dominar e de ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo de nossos destinos. Mas ele já passou da pior fase. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando do Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando: também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança. Mas aproximam-se, porém, no porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais fulgará o amor eterno. Quando esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade, largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, no qual ele se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mãe que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Esse capítulo é o capítulo 7 do livro No Mundo Maior, do Chico Xavier. Então, o que a gente tem aqui? Um espírito que teve questões muito sérias de violência, de falsidade, de assassínio em outra encarnação. Passou 2 séculos sofrendo com com o ataque, né, desse ódio das pessoas que ele causou a morte. E aí todas essas pessoas foram reduzidas a 2. Esse rapaz agora, nesse momento, né, do livro, tem 8 anos, mas não anda, não fala, não come sozinho, não faz nada sozinho, no qual ele não enxerga, mas ainda tem 2 espíritos que ainda precisam encarnar para se completar esse resgate. Se alguém chega nessa mãe e fala: ah, minha filha, não é melhor a gente abreviar a vida desse menino? O que acontece com esse espírito que passou por essa dor e com esses 2 espíritos que estão esperando encarnar para se libertar desse ciclo vicioso, dessa negatividade, desse ódio? Falta oportunidade. A gente corta a oportunidade dessas pessoas. E aí eu lendo esse trecho, me lembrei, a Isabel Filardes, atriz, tem um filho que ele é deficiente. Eu não sei qual é a questão que ele tem, não vou lembrar agora. Eu não lembro se ele é o primeiro filho ou o segundo, mas ela tem uma menina, ela tinha uma menina também. Aí um dia a menina sentou com ela e falou assim: mãe, eu preciso que você tenha outro filho, porque eu não vou conseguir cuidar do meu irmão sozinha. Aí você fala pra mim que esse espírito não veio do plano espiritual com isso na cabeça dela? Óbvio que veio. Provavelmente tinha um outro espírito, também tinha uma questão e que precisava estar ali. Precisava estar nessa situação. E aí a mãe dela engravidou porque a filha dela pediu. Então, tem coisas que a gente jamais vai entender. Tem coisas que a gente vai entender só lá na frente. E às vezes não vai entender nunca. Se não for parte do nosso processo encarnatório, coisas que a gente vê de longe,
vezes a gente viu as crianças do Dona Meca passarem aqui, crianças que, como esse menino, totalmente dependentes de alguém, não falavam, mas cognitivamente o cérebro, a maioria deles estava ali, perfeito. O cérebro, o raciocínio, né? O raciocínio funcionando, mas não conseguiam se comunicar, não conseguiam ter uma vida independente, ativa, como a nossa. Aí eu olho para aquela criança, tô morrendo de pena dela. Vamos, igual tem muitos, né, esses enfermeiros e profissionais de saúde, acontece muito, que se acham no direito de ser anjos da morte. Aí vão lá e começam a envenenar as pessoas. Tá muito velhinho, tá com insuficiência respiratória. Aí vai lá e começa a envenenar a pessoa e ela morre. É complexo de Deus, não é? É complexo de Deus. E aí, por que pessoas podem se sentir nesse direito? Ou não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, acham que aí tem uma atenuante, né? Foi por amor, foi por pena. Mas assim, quem te deu a ordem? Ou é uma pessoa enlouquecida. Se for um espírita, eu vou achar que é uma pessoa enlouquecida. Porque a gente estuda pra caramba. Aí livro dos espíritos, livro dos médiuns, céu e inferno, evangelho, obras póstumas, aí faz compra, aí faz isso, aí faz aquilo, aí recebe mensagem dos espíritos, aí você vai lá e decide, não, eutanásia é maneiro. Não faz, pra mim não faz sentido. Então, pra mim, você só pode pensar assim se você for materialista e achar que não existe mais nada além do planeta Terra, morreu, acabou tudo, é o escuro absoluto, você deixa de existir. Ou você tem um complexo de Deus. Porque você acha que você é capaz de prever um momento decisivo daquela encarnação. Nós sabemos porque a gente reencarna. A gente sabe que a gente precisa da encarnação para se melhorar. A gente sabe que todos nós temos questões que precisam ser resolvidas. Alguns com uma doença, outros com uma dificuldade financeira, outros com questões familiares, e assim, inúmeras situações. E a gente não pode achar que a gente entende o plano encarnatório do outro. Não faz nem sentido. A gente mal entende o nosso. A gente passa boa parte da vida perguntando o que a gente está fazendo aqui. Quem sou eu? Na minha adolescência, eu não sei se era uma coisa da geração, mas existia um questionamento, né? Quem sou eu? Qual é a minha missão neste planeta? Foi só profundo, né? Eu era uma adolescente dramática. E aí, assim, tinha isso, né? De quem sou eu? Então você passa boa parte da sua juventude questionando quem é você. O seu eu não tá nem formado, seu eu físico não tá nem formado, você fica questionando quem é. E aí, você mal entende o que você está fazendo aqui. E aí você escolhe uma profissão, às vezes você se dá bem naquela profissão, você está feliz, ou você sai infeliz na profissão, aí você tem que redescobrir quem é você de novo. Tem um monte de gente aí nesse processo de se redescobrir, e eu acho ótimo. Porque esse negócio de, com 16, 17 anos, você escolhe uma profissão, aí você descobre que você é infeliz nessa profissão, você tem que ficar infeliz o resto da vida. Você batalha, óbvio que você vai diante das suas possibilidades, e aí você vai se organizando para mudar, para você achar o que você quer fazer. Aí você vai dizer que você, que mal sabe escolher um cardápio no iFood, o que você quer no iFood, que fica na dúvida entre 3 coisas, que vê o morango do amor na internet, fica doido para comer, sabe o que é bom para a vida do outro? Não sabe nem o que é bom para a sua. As pessoas não estão controlando a diabetes. Vai controlar a encarnação de alguém? Não tem como. É se achar muito importante. E eu tenho repetido isso para os jovens e para as minhas amigas, eu falo assim, vamos nos dar a devida desimportância. Nós não sabemos de absolutamente nada.
Ah, mas eu sou espírita, os espíritos trazem muitos esclarecimentos. Amado, metade do que os espíritos falam a gente não entende. Metade do que eles falam a gente não entende. E olha que cada vez eles ficam mais atuais. Ontem eu estava conversando com o André e com a Fátima, que eu achei muito interessante no curso de Livro dos Médiuns. Tinha um momento que falava sobre o absurdo que era charlatões, né, e usarem corpos de mortos, né, os corpos mortos, para espetáculos. O que é esse povo que vai em velório e tira selfie com morto? Tamo aí, 2025. 2025. Aí estão televisionando o velório da Preta Gil. Um monte de gente na fila e tinha gente filmando o corpo dela, assim, fã filmando o corpo dela. O que é isso? Se não é um espetáculo com um corpo de uma pessoa que o espírito se libertou, mas é o mesmo defeito de lá de 1850 não sei quando foi, o Livro dos Médiuns é de 1850, 56, 57. E a gente está em 2025. E a gente acha que a gente tem as respostas para as perguntas e não tem. Por que fulano ficou doente? Ah, mas você não sabe porque você não perdeu uma pessoa querida, você não viu uma pessoa querida sofrer. Gente, eu perdi um irmão com muito sofrimento, mas em momento algum eu pensei em encerrar com a vida dele. Você tem que respeitar a vontade da pessoa, se ela... Porque assim, tem tratamentos que são muito agressivos. E às vezes a pessoa já passou por 5 rodadas desses tratamentos e não viu o resultado. E sinceramente, se a pessoa chega para mim e fala assim, Raquel, não está dando para mim, quero descansar. Eu não vou obrigar aquela pessoa a fazer um tratamento que vai machucar ela, apesar da minha expectativa daquilo curar. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como obrigar, violentar uma pessoa, porque isso é livre-arbítrio. Agora, assistir na morte dela, eu não vou. Eu vou dar a melhor qualidade de vida para aquela pessoa. Você dá remédio para ela não sentir dor. Você leva ela para passear. Você vai comer uma coisa gostosa, vai assistir um filme, você vai passar o tempo útil com aquela pessoa. Você vai fazer ela se sentir bem, se sentir um ser humano. Porque às vezes também, vamos combinar que a infelicidade está na gente que está cuidando, que está vendo. Porque às vezes a pessoa que está em estágio terminal está querendo viver. E a gente está morrendo de pena dela e da gente que às vezes está cuidando e está perdendo a vida porque está cuidando, acha que está perdendo a vida porque está cuidando, e está vendo aquela pessoa sofrer, e egoístamente não quer mais ver aquela pessoa sofrer porque machuca. E aí não põe um filme para distrair, não pensa numa coisa assim interessante para dar uma alegria, não põe uma música, fica aquele clima fúnebre o tempo todo, e sofrimento se alimenta de sofrimento. Não é porque a gente vai criar um clima maravilhoso que a pessoa vai ficar curada, não é isso. Mas você também não precisa criar um mausoléu com a pessoa viva. Então, a gente tem que entender que não existe só a felicidade absoluta do plano perfeito e o sofrimento terminal. Existe uma vida no meio. E não cabe a mim, nem a ninguém, determinar em que momento a gente vai interromper essa vida, esse processo. Porque também é muito bobo da nossa parte achar que aquela pessoa que está sofrendo, aquele sofrimento serve só para ela. Para a gente também. Quantas vezes eu falei assim, não, agora eu vou continuar, porque se aquela pessoa está ali e ela está nessa situação e ela está trabalhando, está fazendo, quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho a menor condição. De vez em quando bate uma depressão, né, gente? A gente quer ficar só na cama, a gente olha assim, hoje eu vou assistir um Netflix. Mas só hoje
É para ficar 3 semanas deitado na cama sofrendo. Porque as outras pessoas também estão nesse processo. E se a gente se tranca, e se a gente se perde na dor, a gente não aproveita o processo. Então, para a gente analisar esse trecho do Evangelho, a gente precisa lembrar dos outros desse capítulo. Como é o bem sofrer? O que é a expiação? Quem sofre? Quem são os sofredores? O que é sofrimento? O que é um lapso de encarnação perto da liberdade que a gente vai ter depois? É isso que a ordem, porque tudo a gente tem, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todos eles a gente tem que analisar como um todo. Até a ordem que Kardec editou esses livros tem um objetivo, porque não está na ordem cronológica. E a ordem dos itens, que ele pega lá um trecho, assim, bem-aventurados os aflitos. Agora vamos analisar o que são os aflitos. O que são as aflições, por que a gente sofre. A gente escolheu, a gente não escolheu? Por que tem essa deformidade nesse espírito? Não sei, pode ser uma deformidade do perispírito, pode ser uma escolha de um espírito que tem um perispírito perfeito, assim, sem deformidade, e escolheu. Não sei. Isso tudo ele traz para que a gente compreenda que não é para a gente ficar com peninha do coleguinha. É para a gente ajudar o amigo. No caso aqui, os espíritos, o que eles podiam fazer? Até que aqueles espíritos outros reencarnassem e tivessem esse momento de virada de chave com o irmão mais velho. Auxiliar a mãe. Então, o que a gente faz na casa espírita? A gente acolhe a mãe e a criança. A mãe, o enfermo, a esposa do enfermo, o marido do enfermo, os filhos do enfermo, a gente acolhe. Mas ele está sofrendo muito. Não tem problema, vamos sofrer todo mundo junto. Porque quando a gente divide, o sofrimento diminui. Porque sofrer a gente vai. O que a gente não pode é tirar a esperança da pessoa. A gente não pode alimentar, não é mentir, dizer, ele vai ficar curado. Não é isso. É um processo que vocês estão passando, é preciso passar por este processo. Desculpa, eu não sei por que é preciso, Deus sabe, mas eu confio. E eu vou ajudar você a passar por esse momento. E assim, porque não tem como a gente ter essa ideia do futuro. Até as pessoas que têm premonições, nunca é claro, nunca é específico, nunca é uma coisa assim, na data tal, não é tipo Nostradamus, na data tal vai acabar o mundo, não acabou. Aí tem o calendário maia, não acabou o mundo. E aí? Não é específico. Aí vem João com a imagem do Apocalipse, ele descreve o que ele viu. João, evangelista, ele descreve o que ele viu. A gente está falando de João evangelista, um espírito evoluidíssimo. Nem ele conseguiu transcrever exatamente o que foi mostrado para ele, porque num cérebro encarnado a gente não consegue digerir, imprimir corretamente o que a gente vê do plano espiritual. João Evangelista viu uma mudança de ciclo, com muita violência, com muitas questões, mas ele viu uma mudança de ciclo, ele viu uma transição, ele viu um processo. Ele tentou colocar isso em palavras, mas se o nosso vocabulário de hoje não alcança a amplitude do universo espiritual, você imagina o vocabulário da época de Jesus Cristo. Com que uma palavra significa milhares de coisas.
Até para traduzir o evangelho é difícil, tem 37 mil traduções diferentes, aí em cada tradução um trecho é diferentezinho, aí uma vírgula tá fora do lugar, aí você fica assim, gente, aí como é que você faz? Você vê o exemplo, qual é o exemplo? Cristo é o exemplo. Tá fazendo sentido o que ele falou com o que está escrito? Está fazendo sentido o que ele fez, quem ele era, quem ele demonstrou com o que está escrito? Aí para mim você fala assim, faz sentido se Jesus Cristo chegar para você, se alguém te falar para você, ó, Jesus mandou fazer eutanásia nessa pessoa? Porque se Jesus quisesse fazer eutanásia em alguém, Deus já tinha levado. Ele não precisa da gente. E muito mais do que isso, um espírito de luz jamais vai te dar uma ordem de baixo escalão. Qual é a lei? Não matarás. Se a lei é não matarás para todo mundo. Então, um espírito de luz jamais vai te falar mata. Não faz sentido. Aí vem aquelas pessoas assim, porque os anjos falaram no meu ouvido, porque nós precisamos, suicídio coletivo, essas coisas assim, né, não, porque Deus falou aqui que é porque essas pessoas estão sofrendo muito, que eu tenho que ajudar a terminar com a vida delas. Mas Deus não precisa da sua ajuda, gente. Para isso. São processos naturais. Deus não precisa da nossa ajuda para processos naturais. A gente que precisa da ajuda de Deus. A gente está aqui pela misericórdia divina. Não porque Deus precisa da gente para cultivar esse planeta. Pelo contrário. Se um dia todos os seres humanos sumirem, o planeta vai ficar melhor do que com a gente. O planeta é para nos auxiliar. A gente não auxilia o planeta. A gente devia, mas não auxilia. O planeta está aqui para nos auxiliar. A gente não está aqui para auxiliar a Deus. A gente auxilia no lugar de... A gente pode ser instrumento da espiritualidade amiga, a mão de Jesus, para ajudar uma pessoa num momento difícil. Chegou uma pessoa aqui na casa do caminho, nunca tinha vindo, de repente, encontra a Sandra abre um sorriso, dá um abraço. É o que aquela pessoa precisava para sobreviver um dia. Por que a Sandra deu um sorriso e deu um abraço? Sei, intuição. Estamos auxiliando Jesus e Deus ali. A ajudar um amigo. Mas a gente não está... Deus não precisa da gente para a obra dele. Nós é que precisamos dele para a nossa obra. Aí é importante dizer, Deus está sempre no comando da nossa vida. Deus sabe o que a gente vai fazer, porque Ele sabe quais são as nossas escolhas, quais são as nossas decisões, quais são os nossos processos, quais são as nossas dificuldades, os nossos vícios, antes mesmo da gente saber. Deus está, sim, no comando porque Ele sabe, mas nós estamos no controle. Nós estamos no controle. Tudo que a gente faz é decisão nossa. Aí Deus fala assim, não, vamos ajudar aquela amiguinha ali. Aí Ele manda uma pessoa falar comigo. Aí fala assim, não, vai por ali. Aí eu, não, vou por aqui. Não, mas segue aqui. Aí eu, não, vou voltar. Então, todos os nossos atos são parte do nosso controle. A gente tem livre-arbítrio. Esses espíritos que estão encarnados em sofrimento, ou seja, todos nós estamos em sofrimento, né? Porque não tem ninguém que tá ok, que tá benzão. Falar para mim que tá benzão, vou ficar preocupada. Vocês estão mentindo. Porque não tem ninguém assim pleno, zen, maravilhoso. A gente está vivendo num planeta com muita ebulição de ódio, de discórdia, além dos nossos problemas individuais. E nós sentimos isso, a gente sente a atmosfera do planeta diferente. A gente sente, a gente sabe que tá esquisito. Então, assim, não tem ninguém okzinho, 100%. Né? Então, todos somos sofredores. Aí alguém olha pra sua cara e fala assim, tô achando que você tá sofrendo muito, vou te matar hoje. Oi?
Então não faz sentido a gente fazer a mesma coisa com outra pessoa. Para que a gente não, inclusive para que a gente não incorra num mal maior do que aquele que nós estamos expiando agora. O meu objetivo é sair, não criar mais problema nessa encarnação. De repente eu não vou resolver nenhumzinho, mas se eu não criar nenhum, já tá bom. Já é muito lucro. Imagina, eu acho até que uns assim pequenos, talvez já, né? Mas daqui para frente, assim, a gente tenta fazer diferente, fazer melhor. Porque essas mudanças, esse processo de mudança, ele é interno. Ele é interno, individual. Eu estava falando com uma amiga minha, hoje a gente falando assim, a salvação é individual. E é. Aí você vai lá, encurta a vida do amiguinho, impede que os outros espíritos reencarnem para ser irmãos dele. Até podem reencarnar, mas não vão ter a companhia do irmão, então não vão conseguir desenvolver este afeto. Mantém-se ali, talvez um laço menor de ódio, mas ainda de ódio. Aí, assim, quem é que vai aceitar de novo passar por isso? Esse espírito do menino, a mãe e os outros dois espíritos. Passar de novo por um sofrimento desse, porque alguém teve a bendita ideia de encurtar a vida do outro. É muito difícil. Então, se eu quero cumprir as minhas metas encarnatórias nessa encarnação, para melhorar e na próxima não precisar tantas expiações, tantas questões, não ter tanto para aprender, por que eu vou fazer o contrário com o outro? Isso não é caridade. Porque a caridade verdadeira, ela exige um amor altruísta, um amor sem egoísmo. Aí por que você acha que o outro tá sofrendo demais? Quem disse que está sofrendo demais? Qual é o grau, né? A escala, o parâmetro? O parâmetro é material, o parâmetro é da medicina humana, mas a gente não está falando só de matéria, a gente está falando de espírito. Então a gente não pode usar só o parâmetro material, a gente tem que usar um parâmetro espiritual que a gente não tem. Porque a gente não tem elevação moral para isso ainda. Então assim, o que eu faço? Se a minha regra é: se eu não sei, eu não me meto. Não tenho nível moral para entender a justiça divina. Não julgo ela. O que eu posso julgar? O comportamento das pessoas. Porque o mal que as pessoas fazem, esse sim, precisa ter limite. Precisa cessar. E aí eu posso julgar a mim também, né? O mal que eu faço. Vou ultrapassar esse sinal vermelho, ou vou falar aquilo, né? Vou falar aquele negocinho que tá engasgado, ou vou... Será que eu preciso? Será? Agora, o que acontece de acordo com a lei de Deus? Aquela criatura encarnou assim. Encarnou sem deficiência, mas sofreu um acidente e ficou deficiente. Encarnou e desenvolveu um câncer. Isso faz parte do processo daquela pessoa. Se é expiação, se a pessoa matou 600 pessoas, se era soldado nazista, se era não sei o que, se era romano, se era sei lá o que, uno, eu não sei, não me interessa. Porque não tem porquê entender. Agora, o objetivo disso é que aquele espírito seja melhor, para que a gente possa construir o planeta que a gente quer construir. O planeta melhor que a gente quer ter. Porque a gente fala muito em transição planetária. Mas a transição planetária só acontece se a gente realizar ela.
Não adianta toda a humanidade andar para trás. Andar para trás assim, né? Que a gente sabe que a lei é de progresso, mas andar para trás de botar o pé no chão e falar, não vou evoluir. Aí a gente passa aí mais uns 1000 anos, negócio aí. Porque é preciso, em algum momento, a gente evoluir. Se a sua virada de chave vai ser com uma doença, com uma dificuldade financeira, perdendo a casa, perdendo a família, eu não sei. Ou se a sua virada de chave vai ser ajudando um irmão na rua, auxiliando, fazendo um atendimento fraterno, seria mara, né? Mas a gente é teimoso. Então, eu não sei. Mas a virada de chave de cada um é individual. Esse processo evolutivo, esse processo de libertação, ele é individual e tem que ser. Por quê? Primeiro, que a gente responde pelo que a gente faz. A gente responde pelas nossas escolhas. Ah, eu tô fazendo isso. Tá, mas você sabe que tá errado, né? Ah, eu sei que tô errado. Não, beleza. Tudo bem. Porque desde o momento que você sabe que tá errado, tudo bem, né? Se você não sabe, eu te falando agora, tá errado. Vai pagar por isso que você tá fazendo. Não faz. E aí a gente faz. Mas a gente responde pelo que a gente realiza. De bom e de ruim. Como ali o mentor explicou, o nosso perispírito é marcado por tudo de bom e de ruim que a gente faz. Por tudo de bom e de ruim que a gente recebe. E o nosso perispírito ele é protegido ou não de acordo com as nossas obras. Protegido que eu quero dizer, você faz o bem, vamos dar um exemplo lá no alto, né? Jesus, cara perfeito, chegou aqui. As obras dele, inegáveis. Aqui a gente sabe o que ele fez antes, então não tem nem como explicar. Aí ele vem, aí tem uma galera odiando ele. Esse ódio não afeta o perispírito dele. Não deforma o perispírito dele. Porque a evolução moral dele tá top. E aí, agora, se a gente, pro nosso perispírito tá nesse nível de proteção, de blindagem, a gente precisa construir uma obra do bem. A gente precisa amar ao próximo e fazer tudo aquilo que ele nos ensinou. E não tem como esse processo ser concluído se a gente não tiver um olhar sensível para o outro, inclusive contra nós mesmos. Porque essa coisa do, ele está sofrendo muito, vamos encerrar a vida dele, é a nossa própria maldade falando ali. Mas eu não gostaria de viver assim. Será? Será? Porque tem doenças que há 40, 50 anos atrás não eram curadas e hoje talvez não sejam curadas, mas são totalmente tratadas e administradas. E hoje tem outras doenças que não são curadas. Tem a vacina do HIV. Tem crianças que estão completamente livres do HIV. Ainda tem essa, quando começaram a realmente estudar o HIV e crianças começaram a nascer soropositivas, quantas dessas crianças não devem ter sido encerrada a vida delas antes, com a desculpa de que elas iam viver com HIV. E hoje, ainda que vivessem, desenvolvessem a doença, teriam tratamento e poderiam ter uma vida totalmente normal. E também a gente sabe que tem crianças que entram em remissão e que não tem mais nenhum vestígio do vírus. Crianças com deformidades, crianças... Como é que hoje a gente sabe que tem próteses, que tem cirurgias, que tem tratamentos, que tem analgésicos, que tem cannabis. CBD é um negócio incrível. Não tem nada, assim, tem a ver com a maconha porque é da planta, né? Mas não tem nada a ver com aquilo que a gente vê da droga, que circula nas ruas. É fantástico. Meu pai tem Parkinson, meu pai usa óleo de cannabis e ajuda muito ele.
Tem pessoas que sofrem de ansiedade, usam óleo de cannabis e melhoram muito. Tem pessoas com dor que usam óleo de cannabis e melhoram muito. Tem várias formas, né? Você tem a gominha, você tem o óleo, tem formas de você utilizar para cada tipo de doença. Mas é fantástico. E há pouco tempo atrás, assim, 10 anos atrás, o negócio era criminalizado, nem o óleo de CBD permitiam no Brasil. Inclusive, para você importar, a Anvisa tem que te autorizar, é uma burocracia. Eu entendo que a gente tem que ter uma burocracia para respeitar, né? Porque para você não confundir a droga com a droga farmacêutica lícita, né? Que eles falam a medicinal, com a droga recreativa, óbvio. Mas eu acredito que daqui a 5 anos toda essa burocracia vai ser menor. E aí todas as pessoas que estão sofrendo, em sofrimento de diversas doenças, porque ainda vão descobrir, porque ainda não tem estudo sobre todas com relação ao CBD, vão descobrir o benefício dessa substância para outras doenças. E que traz qualidade de vida para as pessoas. Então a gente não pode dizer hoje que aquela pessoa precisa morrer porque ela está sofrendo muito, porque a gente não sabe o amanhã. Pode ser que amanhã surja uma cura milagrosa. A gente não tem como. Pode ser que amanhã, pode ser que essa noite aquela pessoa deite e durma e alguém reze por ela e a espiritualidade amiga venha em auxílio aquela pessoa ganhe mais 5 anos de vida com qualidade. Eu não tenho como ter essa noção. A gente não tem como fazer esse julgamento. E aí eu quero encerrar só aqui com a leitura do item 106 do Consolador, em que é questionado: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Só para a gente arrematar o que foi dito. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Ou seja, né, Emmanuel está aqui falando, lindos, vocês não sabem de absolutamente nada. É o Consolador, item 106. Item 106. Emmanuel falando pra gente que a gente não sabe absolutamente nada e que o que cabe a gente é dialogar com a nossa vida, carregar as nossas questões e viver da forma mais digna possível. E tentar auxiliar com que as outras pessoas ao nosso redor tenham a mesma dignidade. Porque não adianta eu, você, que todos nós estamos aqui, vivermos uma vida maravilhosamente digna, com coisas incríveis, e os outros à nossa volta na miséria emocional, material, seja lá qual ela for. Então, o que cabe a gente, eu vou usar aqui a palavra eutanásia, mas assim, a eutanásia, a finalização do que a gente precisa, a eutanásia que precisa ser feita é contra o egoísmo. A eutanásia do egoísmo, do personalismo, das ideias materiais, assim, supérfluas, do olhar de piedade barata contra o outro. Isso é que precisa acabar. A eutanásia contra a esmola assim, que a gente dá, essa pessoa nem olha para a cara do fulano. Isso é que a gente precisa aniquilar na gente e na sociedade. Não é a vida de outra pessoa, porque essa tem hora marcada. Só Deus sabe e a gente não sabe de nada.
Vamos agora fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 173, Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, está em João capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, em filosofia, em ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de detê-la, de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos agora, os médiuns se posicionarem para o passe. E vamos pensar em Jesus. Vamos nos conectar com Jesus, com Deus, com os amigos espirituais que estão aqui se debruçando sobre todos vós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Essa mensagem de Emmanuel faz parte de um debate de Jesus com os fariseus, que se diziam filhos de Abraão, quando eles questionaram o testemunho do Cristo de que ele era o enviado de Deus e que os interlocutores só veriam a Deus se o vissem como o caminho, a verdade e a vida, pois ele era o enviado do Pai. Está lá em João. Temos certo que os detentores de muitas informações se consideram suficientemente preparados para se conduzir diante das coisas e seus semelhantes. Mas deter conhecimento não significa estar de fato esclarecido. É importante que o conhecimento se faça significativo
e transformador de atos, pois considera-se que os pensamentos foram modificados em relação ao conhecimento. Como Emmanuel nos esclarece nesta mensagem, muitos em política, em filosofia, em ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Desse modo, religiosos cristãos de todos os matizes, particularmente os espíritas acostumados a palestrarem, organizam-se em torno da palavra memorizada, extraídas dos seus livros doutrinários, bíblicos, e se dizem, por isso, que ficam com o Cristo, com a Bíblia ou com Kardec. Por exemplo, esquecendo que a verdade é muito maior que determinados trechos extraídos das obras referenciadas conforme a crença das obras. Devemos ter cuidado com o dogmatismo religioso decorrente de leituras estanques que não são, nas mais diversas vezes, contextualizadas. Sejamos tal qual o segundo grupo dos referidos por Emmanuel no final desta mensagem, que diz: quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Esta confirmação de Emmanuel é coerente com a máxima cristã que diz: a quem muito é dado, muito será pedido. Encontramos uma dissertação de Kardec a respeito desse assunto no Evangelho, capítulo 18, item 12, em que ele comenta Lucas e João. Apresentamos aqui um destaque da dissertação de Kardec, que diz: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhosos, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo. Mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos agora continuar mentalizando Jesus, os amigos espirituais e Deus, para ouvirmos a nossa mensagem espiritual. Graças a Deus. Nós temos que observar aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, com que direito abreviaremos a vida do nosso semelhante? Porque nesses momentos o espírito tem a oportunidade de refletir sobre toda a sua existência
para que ele possa aproveitar os momentos derradeiros. Tem uma passagem no livro O Céu e o Inferno que tem lá um médico que no momento em que ele vai expirar, ele tem uma noção da espiritualidade, do que ele vai encontrar na espiritualidade. E ele tem 1 minuto para voltar, contar a experiência para a família, para que eles também possam despertar para a vida de uma forma equilibrada e harmoniosa. Então vamos analisar. Todas as dores do mundo são necessárias para o nosso despertar, para o nosso caminhar. Nós não estamos na terra a passeio. O propósito que Deus nos deu é muito mais sério. É de nós olharmos para dentro de nós e buscar aquilo que precisa ser expurgado. Os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Para que nós nos vejamos como irmãos que somos, olhando os diferentes e procurando ter paciência, ser tolerante, para convivermos melhores. E o Evangelho aí está todinho pautado, nos ensinando como nos conduzir na vida. E já se passam tantos séculos, e ainda continuamos da mesma forma, caminhando vagarosamente. E os tempos aí estão. Tempos difíceis, mas necessários para o despertar do homem, para que todos possam crer que tudo aquilo que fazem aos outros é a eles mesmos que fazem. E se as nossas escolhas não forem acertadas, aí o sofrimento vem. E não podemos nos queixar a não ser de nós mesmos. Então que a gente possa, sim, aproveitar, refletir, pesquisar e aprofundar o estudo para que tenhamos as ferramentas necessárias para fazer esse processo de uma construção de um mundo melhor, a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. E o homem só é infeliz quando ele se afasta de Deus. Pensemos nisso. E vamos lidar com as diferenças com equilíbrio, compreendendo que cada um está num momento, que a natureza não dá saltos e que todos estão recebendo as oportunidades necessárias para a própria evolução. E que Deus acalente o coração de cada um que passa por dores e sofrimentos. E que Deus possa fortalecer a todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Chegamos mais uma vez ao final da nossa reunião nessa tarde de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, ter recebido todos os ensinamentos que nos foi trazido com o coração
e que peguemos esses ensinamentos e coloquemos em prática. Porque é essa que tem que ser a nossa caminhada. Colocar em prática os seus ensinamentos. Não basta fazer caridade, tem que praticar os ensinamentos de Jesus no dia a dia, em nossa caminhada. Ampare a todos que estão aqui, Senhor Jesus, e seus familiares. Ampare esta casa, Senhor Jesus, que é tua. Proteja ela de todo e qualquer mal. Ampare os médiuns, os trabalhadores e os frequentadores desta casa de amor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, principalmente por sua existência em nossas vidas. Sê conosco, sê com a humanidade inteira. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Que possamos voltar para casa na vossa santa paz. Graças a Deus. Antes que nós nos dispersemos, queremos lembrar que domingo agora nós vamos ter um encontro sobre a vida e a obra de Leon Denis. Então, como a reunião pública nos traz um tratamento espiritual, os encontros também trazem. Então, se faz importante a presença de todos nós. Os da casa estão convocados a comparecer. Convocados. E os de fora são convidados. Venham, estejam aqui para o nosso encontro sobre Leon Denis. É domingo, de 9 às 13 horas. Então, vai ter uma mesa com livros, não é? Para quem quiser comprar. Então, é importante as instruções que nós recebemos nesses encontros, nas palestras públicas, é uma continuação do tratamento que nós fazemos ali na sala de cura com o Dr. Erma. Continuação do tratamento, não é? Existe até cura nos encontros, existe até cura nas palestras, e a gente não vê, é claro que a gente não vê. Mas estão ali os amigos espirituais nos tratando, se debruçando sobre cada um de nós. Então é tão importante o comparecimento aos encontros para nós mesmos. Os espíritos já estão aí cuidados, mas e nós? E o nosso espírito? Quem é que cuida dele se não for nós? Nós é que temos que buscar. A gente não pode deixar para outra, não. Deixar para outra é, como eu vou dizer, sem ofender, pouca inteligência. Eu posso falar isso, Raquel? Pode. Raquel disse, então, responsabilidade dela, viu? Então, é importante o comparecimento, o nosso comparecimento nos encontros, nas reuniões públicas, no trabalho, na casa espírita, no trabalho no bem. É importante para nós mesmos. Então, busquemos isso. Compareçamos. Domingo, dia 27, de 9 da manhã às 13 horas. Tá bom? Todos estão convidados. E os da casa estão convocados. Não é? Sempre. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, que possamos voltar para casa na santa paz de Jesus.
Graças a Deus.